Severino Costa, boa noite, Nicola. Já deixei meu like. Você não trouxe notícia do São Paulo nem na live de cedo, nem na live da tarde. Tem alguma informação agora? Nova Ronaldo Caixa. Cara, sobre o São Paulo, deixa eu ver aqui. Cara, a verdade é que o São Paulo tá bem devagar de notícia por esses dias, né, meu? E é para ficar enchendo de linguiça. Por exemplo, rolou lá. O Diego Fernandes fechou um camarote dos Jogos do Brasil e ter levado personalidades, tá? Dando camisa do São Paulo. Cara, mas isso é notícia? Será que é notícia? Que o Diego Fernandes continua fazendo lobby para tentar transformar o São Paulo numa SAF e ter participação no clube, sendo que o São Paulo não tem nenhuma intenção de se transformar em SAF? Cheguei a contar para vocês ontem que o Wallace, que fechou com o Grêmio, o zagueiro que era do CRB, era um dos alvos do São Paulo. Mas a verdade é que o São Paulo não conseguiu fechar porque ofereceu empréstimo com opção de compra e a ideia do Grêmio era pagar 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Que mais que eu posso contar para vocês do São Paulo? Boa noite, Nicola. Tem algum reforço mais perto do São Paulo? Luiz Paulo Oliveira. Tinha gente cavando nessa semana que o Newton e o Ferrarese e o negócio estava fechado. Eu mandei mensagem para o presidente do Botafogo, para o João Paulo Magalhães, e ele disse que o negócio deve acontecer, mas ainda não estava sacramentado. Tá? E está basicamente nesse mesmo modelo, ainda não há um acordo. A grande questão é a diferença de valores dos atletas. São Paulo avalia o Ferrarese em 6 milhões de euros e o Newton está avaliado em 3 milhões e meio de euros. E enquanto não se chegar a um denominador comum, o acordo não deve avançar, tá? Importante registrar que o São Paulo tinha a intenção de ter fechado um executivo já para essa semana por lugar do Rui Costa. Só que o Edmilson acabou não aceitando a proposta e nesse momento o Rafinha está tocando essa parte que na teoria não seria dele. O Rafinha foi contratado como uma espécie de gerente de futebol. São Paulo está numa masmorra de múmias paralíticas, não tem notícia mesmo, só conversa fiada, que virou o padrão da gestão do clube. Está cheio de amador picareta tentando acabar com o São Paulo. Nicola, boa noite. Você acha que com a saída do Rui Costa irá destravar algumas chegadas no São Paulo? Não acredito. São Paulo não estava deixando de contratar por causa do Rui Costa, cara. É óbvio que vai ter gente que vai dizer isso porque não gostava do Rui Costa. Ele não tem motivo para gostar nem para desgostar. Mas o São Paulo não contratava jogadores porque não tinha dinheiro. E a política que está sendo imposta pelo Harry Macis, presidente do São Paulo, e eu acho que tem que ser essa, é de que não há grana para investimento. Então precisa se contratar jogador gratuito. Tá? E para contratar jogador gratuito você precisa do aval do técnico, você precisa da concordância do jogador, você precisa que ele não tenha outras ofertas, enfim. O Henrique 9 de julho. Nicola, realmente procede essa história contada pelo Arboleda, falando sobre depressão e outras coisas, mas essa é uma coisa que dificilmente a gente vai conseguir saber. Foi a justificativa que ele deu também para o São Paulo, mas, cara, não dá para dizer se é verdade ou não, né? Ó, o único... Perguntei para uma fonte, deixa eu agradecer aqui, ó. O único anúncio que o São Paulo já prepara, essa tem uma coisinha legal para vocês, tá? O São Paulo está com muita dificuldade em contratar, isso não é novidade. O único anúncio que o São Paulo já preparou para fazer nos próximos dias é do Vitor Sá. E aí, por que não fez ainda, Nicola? Porque o São Paulo está respeitando o fim do contrato do Vitor Sá com o Krasnodar. O contrato se encerra agora no fim do mês, tá? O Vitor já está à disposição do São Paulo, fazendo as atividades físicas por lá, mas o São Paulo respeitou essa questão e vai deixar para anunciá-lo mais para o fim do mês, na virada do mês. Sobre outras contratações, tudo ainda em compasso de espera. Até quem toca as negociações é um problema no São Paulo, desde a saída do Rui Costa, tá? E olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. O São Paulo, ele, ao trazer o Newton, que é o volante que está fechando ali com o time do São Paulo, ele simplesmente está queimando os cartuchos de financeiros que ele tem para trazer o Newton. O que está acontecendo de novo? Você fala, peraí, já falou sobre o Newton? Não. Vem comigo que tem coisa nova aqui sobre o Newton. Vamos lá. O Newton, o São Paulo tinha que pagar ele lá 20 e poucos milhões, quase 30. O São Paulo tem dinheiro para receber do Botafogo, que é o do Ferrarese. E até aí nós temos o Arthur também, que é uma parte aqui que importa muito nesse assunto. Então o Arthur é o cara do Ferrarese, que o São Paulo vai trocar, ou compra o meu, compra o seu, troca a diferença, manda a diferença de dinheiro, acabou. São Paulo então, Ferrarese vai pro Botafogo, Arthur vem pro São Paulo e acabou, certo? Apareceu o Newton como um jogador que supostamente o Dorival quer. É um volante alto, primeiro volante da
assim, ele é combativo, ele tem aquela competitividade física. Ele é o cara que nas divididas ele sai com a bola. Então, no pé de ferro, ele tira a bola do adversário. Beleza. Aí, o Dorival querendo o Newton, o São Paulo faz um esforço. Tendo o Rui Costa aqui ou não. O São Paulo faz um esforço para trazer o Newton. Notícia de hoje, de agora, de imediata. O São Paulo está fechado com o Newton. O São Paulo, Dorival ligou pro Newton, conversou com o cara tá maravilhado com o projeto Tricolor Paulista e quer vir para o São Paulo. São Paulo ligou pro Botafogo e falou, Botafogo, e aí? Em vez do Arthur, eu vou pegar o Ferrarese e mandar no Newton. Demorou? O Botafogo falou, beleza, manda assim, tá perfeito. E até aí estaria fechado. Por que não fechou ainda? Existe um time chamado Jacuipense. Jacuipense é o time do Newton. É o time que detém os direitos federativos do Newton, que está hoje no Botafogo. Então, o São Paulo não envolveria dinheiro trocando o Ferrarese no Newton, certo? Não tem grana. Te manda um, se me manda o outro, zerou. Aí a Jacuipense de braço cruzado falou, então não vai ter dinheiro envolvido. Então como é que eu vou fazer? Eu quero dinheiro do Newton. Então o São Paulo não tem a grana pra dar pra Jacuipense e o Botafogo, que tá com transfer ban cheio de dificuldades, também não tem dinheiro pra dar pra Jacuipense, que é o time do Newton. Então agora ficou esse problema. Quem que vai pagar o time que é do cara? Quem vai pagar o time que tem ali os direitos federativos do cara, os direitos econômicos? Então o São Paulo e o Botafogo estão nessa conversa final agora pra ver quem que vai pagar a Jacuipense para assinar a transferência definitiva do Newton para o São Paulo. Ela assinando, o São Paulo fecha o contrato com o Newton. Gente, a Jacuipense é um time, assim, bastante modesto, até diga-se de passagem, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sei você, né? Agora, se você pensar que os caras têm a grana para receber, tem que pagar os caras. Então, o São Paulo, com essa questão de atrasar salários, de ter reais dificuldades, ainda mais agora no momento de Copa, na Copa do Mundo, o São Paulo tá tendo os mesmos gastos. Salários são iguais, tudo bem que não tem os gastos de viagem, né? Hotéis, avião, isso não tem. Agora, os gastos de salário, o São Paulo tem os mesmos. E não tem a bilheteria de estádio pelo futebol estar parado. Então, o custo do São Paulo agora é muito grande e não tem arrecadação nenhuma, não tá ganhando nada. Esse é o grande problema aí de você parar para a Copa do Mundo também. Dito isso, o São Paulo não quer dispor da grana para comprar o Newton lá da Jacuipense. E o Botafogo também não quer dispor da grana. Aí vai ficar na conversa de quem vale mais, Ferrarese ou Newton. O Ferrarese vale mais, Botafogo paga a Jacuipense. O Newton vale mais, São Paulo paga a Jacuipense. E vai ser por aí. Mas assim, hoje, agora, neste momento, São Paulo, Newton e Botafogo estão fechados e assim, quase que impossível, mas quase impossível mesmo, não rolar aí uma transferência do Newton para o São Paulo em definitivo. Não é coisa provisória, não será empréstimo, será troca no Ferrarese. Na Ruel Ferrarese vai para lá, vira jogador do Botafogo de fato e o Newton vem para cá, vira jogador do São Paulo de fato. E como é que fica então a questão do Arthur? Nós vamos falar do Arthur. Antes, só quero abrir um parênteses aqui no vídeo. Olha bem no meu olho, isso aqui é muito importante. Lembra do zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim, lá da Alemanha? O São Paulo fez 2 propostas por ele e não conseguiu nada. Agora o Rafinha, isso aqui é informação do blog do São Paulo. O Rafinha, ele vai fazer uma 3ª proposta lá no Hoffenheim para ter o zagueiro Arthur Chaves. Então a proposta será feita pelo próprio Rafinha, enquanto o São Paulo não fecha ali com o diretor de futebol. O Rafinha fará essa proposta então lá no Hoffenheim, tentando trazer o zagueiro. É curioso pra caramba esse tipo de movimento. Eu esperaria que o Rafinha nem fizesse isso, porque com a volta do Arboleda, o São Paulo ele fecha um quadro e com 6 zagueiros aptos a jogar, 4 deles veteranos pra caramba, Alan Franco, Sabino, Tolói e Arboleda, são 4 assim, prontos pro Dorival, totalmente disponíveis pro Dorival, e ainda temos mais 2 que vêm da equipe de base, um que é o Osório, já está jogando, e o Isaac, que jogava até mais que o Osório na base em alguns aspectos, não jogou ainda, mas também está vindo e está pronto. Então não faz o menor sentido, na minha ótica, ir lá buscar o Arthur Chaves. Mas o Rafinha, São Paulo, que não tem dinheiro para nada, eles sabem o que eles fazem. Então indo lá buscar o zagueiro Arthur Chaves, que vai receber uma 3ª proposta do time, e talvez esse time consiga até liberar de uma vez por todas, com o Rafinha agora fazendo uma proposta talvez um pouco melhor. As 2 primeiras o São Paulo pediu empréstimo de 1 ano sem custo nenhum. E aí o Hoffenheim falou, não vou mandar. Depois o São Paulo então empresta por 6 meses, sem custo nenhum. E o Hoffenheim falou, não vou mandar. Então agora o São Paulo já pediu empréstimo de 1 ano, não rolou. Pediu empréstimo de meio ano, não rolou. Na 3ª agora o São Paulo deve ou tentar comprar, estabelecer aqueles valores mínimos de compra, bater meta, tem que comprar, vai ter que dar uma grana, uma compensação financeira para o Hoffenheim. Então cada dia que passa, essa história do zagueiro Arthur Chaves faz menos sentido dele vir aqui jogar no São Paulo. Meus amigos, é o seguinte, o São Paulo o ano inteiro está demonstrando nos bastidores interesse no Everton Cebolinha de jogar aqui no Tricolor Paulista. A outra página que teve, depois que nós viramos, primeira página, o São Paulo quer o Cebolinha. Virou a página, segunda página da história, o Cebolinha chega no Flamengo e taca no ventilador. Falou, não fico mais aqui eu não irei ficar, eu vou sim ir para outro time, coisa e tal. Então agora tá chegando a dias, estamos a 6, 7 dias do Cebolinha poder
poder assinar um pré-contrato com qualquer time. O Cebolinha, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube de maneira bem tranquila. E aí ele sairia no final do ano se o Flamengo não liberar antes. O ponto é, o Flamengo ele tem um salário que ele paga pro Cebolinha para um jogador que ele praticamente não está utilizando. Então, o próprio Flamengo ele poderia. O Cebolinha assinou um pré-contrato com o São Paulo. O Flamengo pode, do nada, liberar o Cebolinha. O Corinthians era um time que também estava tentando o Cebolinha. Ele colocou no radar, ele deu uma olhada, só que o Corinthians ele tem hoje o Lingard, que está jogando ali meio que na ponta esquerda. Não é um efetivo ponta esquerda clássico, né? Não é aí o, sei lá, o Denilson Show. Não é, mas ele tá jogando pela ponta esquerda mesmo. E o Depay, quando voltar, vai fazer a meiuca junto com o Garro. Você percebe? Tem o Garro, tem o Lingard e tem o Depay. E fora que o Yuri Alberto acaba de sair. Então lá, eles vão querendo um centroavante. Não é mais o Cebolinha, percebe? Com o Lingard jogando e até que bem no Corinthians, eles vão meio que tirar o corpo fora do Cebolinha. Aí passa o São Paulo a ficar com uma concorrência apenas do Grêmio. Vai ter o Vasco, vai ter o Inter, vai ter todo mundo que vai querer. Inter talvez não. Muitos times vão querer o Cebolinha, mas time que pode chegar e ser mais atrativo que o São Paulo vai ficando pouco. O Corinthians seria um atrativo também, mas ele vai meio que sair da jogada. O Grêmio é um atrativo, o Cebolinha passou por lá, mas o Grêmio com o São Paulo pode ganhar na queda de braço, até pela necessidade que o São Paulo tem. O São Paulo também tem o Dorival, que trabalhou com o Cebolinha lá, foram campeões de Libertadores e Copa do Brasil. O Dorival usava o Cebolinha no Brasileirão, onde ele não ganha, mas ele usa sempre o Cebolinha ali, Cebolinha e Marinho, lembra? Era o ataque do time do Flamengo quando não tinha Pedro e Gabigol na era Dorival. Então o Dorival tá muito ambientado ali, uma amizade muito boa com o Cebolinha, e o cara poderia vir pro São Paulo a qualquer momento. Como eu falei do Ferrarese, que vai para o Botafogo para vir o Newton, nós não temos mais a grana para comprar o Arthur. Então, não vai comprar o Arthur. Você tem o Vitor Sá e tem o Ferreirinha. E aí é pouco, né? Se você perde o Arthur hoje, você perde o seu melhor jogador. Você perde aquele mais cascudo ponta que o São Paulo tem hoje, que é o Arthur. É o mais completo, é o que faz gol, que dá drible, que dá assistência. E esse cara não é o Ferreirinha. O Ferreirinha é o que dribla. O Vitor Sá tá mais velho. Quem seria o cara para substituir o Arthur? Seria mesmo o Cebolinha. O Cebolinha poderia fazer essa função como ninguém. Então o São Paulo pode, nessa jogadinha de queimar tudo que tem de cartucho para trazer o Arthur na compra, jogando o dinheiro do Ferrarese no Newton, o São Paulo pode estar com essa carta na manga chamada Cebolinha para trazer para cá e finalmente o tricolor paulista ter o que colocar em campo, perdendo o Arthur, que hoje é um dos melhores jogadores do time de São Paulo. Aí faz sentido demais, não faz não? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.